Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero trazer para vocês um pouco do Azure OpenAI. O Azure OpenAI é o serviço lá do Azure, da Microsoft, que permite você subir modelos da OpenAI dentro da infraestrutura do Azure. E dá para você fazer muita coisa que você já conhece, para quem já usou o OpenAI e muito mais. E também quero apresentar para vocês o Azure AI Foundry, que é uma plataforma onde você consegue configurar esses modelos, subir. Então, além do portal do Azure, você ainda tem um outro lugar onde o pessoal da Azure disponibilizou para você poder interagir com toda essa questão de IA, de modelos de LLM. Então, aqui nesse vídeo eu quero te mostrar um pouco dessa organização para tirar um pouco da confusão, porque para quem não conhece, mexer nisso de cara é um pouco confuso. Eu fiquei um pouco confuso. Mas aí eu vou mostrar isso e aí a gente vai subir modelos e vai usar eles usando a API que você tem acesso para poder conversar com o LLM e integrar nas suas aplicações. Então vamos nessa que o vídeo está bem legal. Bom pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês antes da gente começar a subir modelo é explicar alguns conceitos para a gente não ter confusão lá na frente. Então primeiro eu quero começar explicando o que é o Azure OpenAI. Então a gente vai lá no portal do Azure, que a gente acessa aqui portal.azure.com. Você vai logar aí com a sua conta que você tem, a sua conta que você já usa, ou você pode criar uma nova, enfim. E aí a gente vai entender. Eu vou criar um novo Resource Group, só para você entender todo o passo a passo do zero para não ter confusão de alguma outra coisa, beleza? Eu tenho alguns previamente criados dos meus testes aqui. Eu vou criar um novo. Vou criar um novo aqui chamado Yatalk. Sei lá, vou chamar Yatalk 1 aqui. Beleza? Então esse aqui vai ser o Resource Group. Vou criar ele aqui nessa região aqui mesmo. E deixa eu ver aqui pro Next Create. Beleza. Eu criei aqui um Resource Group chamado Yatalk 1, está criado, tudo bem, a gente agora vai começar a criar aqui dentro alguns serviços. O primeiro serviço que eu vou criar é um serviço chamado Azure OpenAI. Então, eu vou vir aqui no botão Create e vou procurar aqui Azure OpenAI. Deixa eu ver se meu zoom está funcionando aqui. Deixa eu ligar aqui para poder dar o zoom para vocês. Beleza. Então, ó, Azure OpenAI, então eu quero criar um serviço do tipo Azure OpenAI. E esse serviço a gente vai entender o que ele é. Por que eu estou mostrando isso aqui separado? Porque lá depois, quando a gente for usar o Azure AI Foundry, que é o portal, eu quero que você entenda o que está sendo feito. Então isso aqui é a base para você entender o que ele está fazendo. Esse serviço Azure OpenAI, o que ele é? Ele é um serviço que vai me disponibilizar, não o modelo, mas pensa assim, ó, ele vai me disponibilizar a API. É como se eu estivesse criando um endereço e toda a autenticação, escolhendo região, aonde a minha API, que é o que? A URL que você vai botar lá na aplicação para ela acessar os seus modelos. Ainda não estou subindo o modelo, beleza? Então isso é uma diferença importante para você entender. Mas pense que eu estou criando uma coisa que representa a minha API, que vai ter uma URL e vai ter autenticação, que são as coisas mínimas. Isso representa o meu serviço OpenAI. Então eu vou escolher aqui, ó, a subscription, o Resource Group vai ser aquele que eu acabei de criar. Eu vou dar um nome aqui eu vou chamar aqui de Yatalk OpenAI 1. Vai ficar assim, para ficar bem legal, único. E o Pricing Tier eu vou jogar aqui no 0, que é o único que tem aqui para mim. Eu não lembro e nem cheguei a ver a fundo ainda se tem outros tiers que vão aparecer conforme o seu tipo do Azure. Mas qualquer coisa eu atualizo esse vídeo ou em algum post eu dou mais detalhes sobre isso. Mas importante que é esse tipo de coisa que você está definindo na hora que você cria aqui. É questões de cobrança, questões de região, e não chegamos ainda em criar um modelo de fato, beleza? Eu vou dar um Next aqui. Outra coisa que esse tipo de serviço já me deixa configurar é a rede. Eu falei, você está
configurando como que o mundo, suas aplicações vão acessar esse serviço, e a rede é uma das configurações que afetam isso. Tags é padrão do Azure, não vou colocar nada aqui e vou criar. Então tá criando aqui, vou acelerar o vídeo, quando estiver pronto a gente volta. Beleza, aqui o recurso foi criado e agora a gente vai acessar ele aqui, ó. Então é um recurso do tipo Azure OpenAI. Olha quais informações nós temos aqui. Aqui vai ter o preço, né? O tier de cobrança, no meu caso é o standard. O tipo de API, que é a OpenAI. Por que isso aqui é importante? Porque a API da OpenAI ela tem um padrão. A API para acessar outros modelos já é outro padrão. Então isso aqui é importante. O que mais de importante que tem aqui? Ó? As chaves de autenticação, né? E o endpoint, que é o que? É basicamente a URL que eu vou passar para eu poder ter acesso ao modelo. Mas ainda, lembrando, não tem modelo configurado. Eu estou definindo apenas a porta de entrada para o meu modelo, que vão ser modelos da OpenAI. E aí a gente vai ver já onde é que entra essa configuração, onde é que eu configuro os modelos, beleza? Então, se eu voltar aqui no Resource Group que eu acabei de criar, ele aparece aqui, ó, um serviço do tipo Azure OpenAI. Se eu tentar pegar essa URL aqui que ele me deu e botar lá na biblioteca do Python, alguma coisa, você não vai conseguir, vai dar erro, porque isso aqui ainda não tem nenhum modelo configurado, então você ainda não consegue conversar com ninguém. Beleza? Tem um outro serviço que eu quero mostrar para vocês, que é o Azure AI Services, porque é uma coisa que você também tem que entender. Então vamos procurar aqui, ó, Azure AI Services, que é uma coisa que você também precisa entender. Aqui, ó, eu pesquisei aqui, vou botar Azure Services Only só para trazer coisa do Azure. Ó. Ele me trouxe esse cara aqui, que é também um serviço que tem OpenAI aqui dentro. Já você vai entender por que eu estou te mostrando esse cara, mas é basicamente a mesma coisa do outro. Então eu tenho que dar um nome, vou escolher o Resource Group, vou botar aqui um nome, vou chamar de AI, vou botar de AIs. E também, tá vendo? É basicamente a mesma coisa do outro, e a gente vai ver a diferença já. A rede, eu também configuro a rede, tags, e vou mandar criar agora. Beleza. Então, quando estiver pronto, eu vou dar uma cortada no vídeo para você entender. A gente continuar a explicação desse cara aqui. Beleza, pessoal. Criou. Para quem tem curiosidade para saber o tempo que leva para criar esse quanto o outro, né? Não é nada muito complexo. 2 minutinhos, assim. Então é relativamente rápido, tá? Até porque não tem, igual eu falei, não tem muito o que subir aqui. Aqui de novo a gente tem algumas informações, ó, a API Kind mudou para AI Services, tem o Pricing Tier aqui, mas o mais importante aqui é o que a gente tem, as keys de autenticação e as URLs. E olha só que informação importante aqui. Ele tem vários serviços configurados. Na verdade, são várias URLs de API para você acessar esses serviços. Então, ó, eu tenho um OpenAI, então quer dizer que dentro do AI Service eu tenho uma URL para acessar modelos da OpenAI. Então a gente já vai ver como que eu conecto os modelos aqui. Aí tem outros serviços que você também consegue acessar usando essas URLs que eu vou mostrar aqui para vocês, e com essas mesmas chaves de autenticação. Eu ainda não fui a fundo entender o porquê que você tem isso aqui, e eu confesso que um pouquinho que eu pesquisei ainda não me esclareceu. Mas eu acredito que a Microsoft quer agrupar, que é um recurso que represente, né, um grupo desses tipos de serviços, que geralmente quando você vai mexer com IA, você mexe com um LLM, que é o OpenAI, você vai querer mexer com Fala, com outros recursos que podem talvez ser agrupados, mas isso aqui é uma especulação minha, tá? Eu não sei se essa é a intenção. Mas o fato é que você também tem esse recurso do tipo AI Services, que você cria, ele gera essas URLs, essas keys, você pode configurar essas questões de autenticação e de rede. De novo, isso
é só uma questão de autenticação, não é nada relacionado ainda a modelo, não tem um modelo funcionando aqui, beleza? Então, deixa eu mostrar aqui outros, ó, tem outras URLs aqui, beleza? Olha só que legal, tem aqui também, então assim, tem muita URL aqui, tem muito recurso para você usar. A gente vai focar nos modelos, nos LLMs, né? Os modelos de IA. Então, agora que você entende isso aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, você vai entender que existem dois tipos de serviço, ó, o Azure AI Services e o Azure OpenAI. Dentro do Azure AI Services você também tem esse recurso Azure OpenAI. E você entende que eles não são os modelos em si, mas são mais a URLs, a autenticação. Agora a gente pode ir para um outro lugar chamado Azure AI Foundry, onde que a gente conecta os modelos nesses caras e aí você pode usar na sua aplicação, beleza? Então agora a gente vai para um outro cara aqui chamado Azure, deixa eu acessar aqui do início. Você vai acessar ai.azure.com e ele vai te trazer para essa telinha. Você tem que logar com a mesma conta que você usa no Azure, porque tudo que a gente faz aqui, o que ele vai fazer por debaixo dos panos é ficar criando coisa lá na sua assinatura do Azure. Só que por aqui você tem uma interface mais simples, né, um pouco mais simples, só focada em subir serviços de AI, de IA, beleza? Então vamos aqui agora explicar um pouco dessa estrutura para você. Beleza, agora a gente está aqui no Azure AI Foundry, eu vou explicar um pouco dessa estrutura para você não ficar perdido, e foi uma das coisas que mais me confundiram, por isso eu comecei ali explicando o Azure. Aqui no AI Foundry você tem uma organização, primeiro você tem um negócio que ele chama de hubs. Os hubs é como se fossem estruturas que você organiza e pode colocar usuários, e esses usuários eles podem acessar determinados recursos que você cria. Então você pode criar, por exemplo, um hub que acessa os modelos que você quer definir como produção, um hub com os modelos de desenvolvimento, enfim, é mais para você organizar quem acessa o que do que qualquer outra coisa. Então você tem hubs e você tem projetos. Então dentro do hub você cria projetos e dentro dos projetos você tem alguns recursos, como você pode ter configurar aplicações, você pode configurar o que ele chama de prompt flow, que é um recurso para você conseguir lá dentro do projeto mesmo criar prompts que vão passar por um pipeline, né? Vai fazer um processamento e gerar um resultado. Então tem muitos recursos, eu não vou chegar a falar dessa parte prompt flow, o objetivo é só mostrar mais a questão de infra, como que eu subo um modelo aqui dentro do Azure. Então vamos se atentar aqui à organização mais simples. Então vamos criar um hub para você entender como é que funciona isso. Você vem aqui, ó, você tem o Management Center, que é onde você cria essas coisas, essa organização. Nem todos os usuários que você adiciona vão ter acesso a essa interface, porque você vai restringir quem é que pode criar e configurar essas coisas, beleza? Então você vai vir aqui, ó, ao Hubs e Projects, ele vai cair nessa telinha que eu tô. Aqui nessa primeira opção, ao Hubs e Projects, você vai vir aqui, ó, clicar nessa setinha em New Hub. Aí ele vai abrir essa telinha. Então, vamos dar um nome aqui, eu vou chamar de Hub 1. Eu escolho a Subscription, lembra que eu te falei que tudo isso aqui ele vai criar coisas no Azure. Então, a maioria das coisas que você está criando aqui, por debaixo dos panos, ele só está criando recursos no Azure. Então, você geralmente tem que especificar algumas informações do Azure. Por exemplo, a Subscription. Aqui é o Resource Group, onde ele vai criar os recursos desse hub. E aqui eu vou apontar para aquele que a gente criou. Lembra que eu criei lá no início do vídeo um recurso chamado IATalk 1. Eu vou escolher ele. Aqui é a região. Detalhes sobre a região. A região onde você vai criar isso aqui define basicamente ela define algumas questões, tipo o modelo que vai estar disponível para você. Então a escolha da região ela é bem importante, beleza? Depois que você escolhe o Resource Group, você escolhe a região, agora você tem que escolher
qual que vai ser o Azure AI Service ou o Azure OpenAI que você vai querer conectar esses modelos. Você pode configurar outros, isso aqui meio que funciona como um default, tá? Aqui eu vou escolher aquele que eu criei ali no meu teste, que foi esse aqui, ó. Lembra que eu criei dois? Eu criei um serviço OpenAI, olha só, IAT OpenAI 1, e criei o IAT AIs, né, que é o meu Azure AI Service. Eu justamente botei um nome diferente para diferenciar. Um é um serviço OpenAI e o outro é um serviço Azure AI Service. Se você não tiver criado, você pode clicar aqui, ó, Create New, você dá um nome e ele vai gerar um nome maluco aqui para você criar, beleza? Mas como eu já criei, eu vou usar esses próprios que eu criei. Eu vou usar o Azure AI Services e depois a gente olha como é que funciona lá com o OpenAI. Azure AI Search eu não quero agora. Então lembrando que isso aqui são defaults para eu poder me conectar meus modelos. Você pode alterar isso depois, beleza? Aqui você revisa e aperta o botão criar. Ele vai criar um hub. Isso aqui deve demorar de 1 a 5 minutos no máximo. Quando estiver pronto, eu continuo aqui a tela com vocês. Beleza. Ele criou os recursos e já redireciona automaticamente aqui para a página inicial do hub que ele criou. Então, se você olhar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui em Connected Resource. Não é aqui. Deixa eu ver, tem um lugar aqui que eu não vou lembrar agora, que ele mostra algumas coisas que ele criou. Mas basicamente ele criou um objeto hub e um key vault. Quer ver? Deixa eu dar um refresh aqui. Olha só, como eu especifiquei esse Resource Group Yatalk 1, olha o que a gente tem aqui. A gente tem o hub, isso aqui ele cria um objeto que representa esse hub e cria também aqui, ó, o Key Vault e Storage Account. Então, provavelmente são lugares para ele guardar informações de autenticação e armazenar alguma coisa, beleza? Tá, então dentro do Hub agora, o que você pode fazer? Eu poderia vir aqui dentro do Hub e criar um modelo, que é o que ele chama de Deploy Model. Eu vou fazer uma aqui, só para você ver, e depois a gente vai criar um projeto e criar um dentro do projeto também para você ver um pouco essa diferença, tá? Então vamos aqui, ó, se você quiser, agora vamos finalmente criar um modelo para conectar lá naqueles serviços que a gente criou lá no início. Então aqui dentro da página inicial do Hub, o que você vai fazer? Você vem aqui, ó, Model mais Endpoints e vem aqui nesse botão. É só clicar aqui, ó, Deploy Model, vai aparecer essa opção, Deploy um Base Model. E aqui, ó, você tem uma série de modelos que você pode escolher. Você pode escolher os modelos da OpenAI, você pode escolher modelos de outras fontes. Por exemplo, eu poderia escolher um modelo do Hugging Face. Então, para quem não conhece o Hugging Face, aqui no canal tem um vídeo, eu vou botar em algum lugar aqui falando sobre o que é o Hugging Face. Você pode pegar vários modelos lá do Hugging Face, que é bem legal isso, porque tem modelo de tudo quanto é empresa e pessoa do mundo, você pode disponibilizar. Mas, para simplificar aqui, nós vamos usar o modelo da OpenAI. Eu vou escolher aqui o GPT-4 Omni, então eu vou subir um GPT-4 Omni. Na verdade, eu não vou subir um GPT-4 Omni, eu vou te explicar isso. É uma coisa que foi um ponto de muita expectativa e confusão minha. Muita gente deve pensar, finalmente vou subir uma máquina, onde ele vai botar lá os binários do modelo, vai botar o Python lá, vai rodar, e eu vou ter um modelo meu só único e exclusivo rodando. Não é bem assim que funciona. Você tem o Deployment Type. O que é isso aqui? Isso aqui controla justamente como você vai subir esse modelo. E aqui você tem vários tipos que vale a pena dar uma explicada rápida. No Global Standard, o que ele faz? Você tem acesso a uma infraestrutura global de modelos. Então, tem várias máquinas espalhadas aí em vários data centers do Azure no mundo. E essas máquinas já tem um modelozinho lá bonitinho rodando configurado. Isso aqui vai provocar a subida desse modelo. Quando você acessa essa API, na sua API,
para acessar esse modelo, você não está acessando um cara exclusivo, você está acessando um modelo que pode ser acessado por outras pessoas. Ah, Rodrigo, mas isso não é um problema de segurança? Como assim outras pessoas vão acessar o mesmo modelo que a minha aplicação? Aí calma lá. Os modelos, eles não são banco de dados, eles não têm estado, né? Que a gente diz, eles não armazenam nada. O modelo é um software que recebe um input em texto e retorna texto. Então você não grava nada no modelo, você só precisa executar, mandar o seu texto e ele vai retornar. Então você não. Uma vez que você manda e uma vez que ele retorna, o próximo texto que ele recebe, o próximo input, não tem nada a ver com o input anterior. Então, se a aplicação 1, que é da sua infraestrutura, manda alguma coisa, pode vir uma outra lá da Alemanha mandar também para esse mesmo cara e elas não vão se interferir, porque as informações elas nunca ficam armazenadas no modelo. A inferência, o processo de fazer, né, gerar o texto, ele não armazena nada. Ah, mas e o histórico do chat, esse histórico é você na sua aplicação quem controla. Então é você quem vai pegar a mensagem do usuário e ir guardando em memória ou guardando em algum lugar, numa storage, fazer toda essa lógica e mandar sempre tudo completo. Então para o modelo está chegando o input e saindo o output. Por isso que você pode usar isso aqui de forma tranquila e segura. Tem gente que prefere, ainda assim, que não quer isso aqui. E tem um outro fator que isso aqui afeta, performance e latência. Como tem outras pessoas do mundo inteiro que podem estar disputando esse recurso, você pode ter alguma latência na resposta. Então você pode acabar tendo um modelo que demora um pouco mais para responder porque você está disputando recurso com o mundo inteiro, beleza? Mas em compensação é muito mais barato o custo disso aqui do que, por exemplo, essa opção aqui, ó, provisionado. Nisso aqui ele vai subir um recurso provisionado para você, que vai ser uma máquina, uma VM, provavelmente com GPU em alguma infraestrutura, e que você até configura aqui, ó, algumas coisas, o local onde vai ficar, e aí sim você tem um recurso dedicado que só você usa e mais ninguém, e se você se sentir mais seguro, é mais seguro para isso. Porém, aqui eu não vou conseguir mostrar isso para você, porque além de ser muito caro aqui, eu não vou ter cota. Então eu tenho que depois ver como é que eu ajusto essas cotas aqui para poder subir, porque isso aqui ele vai subir uma máquina bem parruda. Então vai precisar de bastante recurso. E tem algumas configurações de cota. Hoje eu vou focar aqui só nesse Global Standard aqui. Tem outras opções, mas elas são basicamente variações desse modelo. Por exemplo, esse Standard aqui, ele sobe lá na sua região apenas, então, ou numa região que você configurou ali especificamente. Então ele já garante um pouco mais ali de... ele garante um pouco mais de... Como é que eu posso dizer? Que a sua inferência, os dados que você vai mandar não vai sair de uma determinada região. O problema desse standard é que, como é uma região menor, com opções mais limitadas de data center, a latência tende a ser maior do que o global, que você tem o mundo inteiro ali com mais opções. Então são coisas que você tem que considerar. Esse Global Provisioned também é a mesma coisa, só que aqui nesse cara sem global, você tem, provavelmente ele vai jogar numa região próxima, onde você configurou aqui, uma região que está dentro dessas configurações. Aqui no global ele pode provisionar essa máquina em qualquer lugar aí do mundo, mas é igual aquela história, tem todo um custo envolvido. Quando é provisionado, né, esse Provisioned Managed aqui, ele é mais caro, porque você está alocando um recurso dedicado, recurso caro, que é GPU, máquina e GPU. Aqui não, aqui você já tem, basicamente você está compartilhando recursos com outras pessoas do mundo inteiro, e por isso que tende a ser mais barato e até menos restritivo aqui para você criar. Beleza?
Então, vamos lá, o que eu configuro aqui para poder criar o meu modelo. Então, você dá um nome para o seu deployment, isso aqui que eles chamam, que essa ação de criar o modelo é a ação de deployment, então ele chama de deployment. Eu vou chamar aqui de IAT HM1, IAT HM1 de Yatalking Hub modelo 1. Eu não vou deixar o nome GPT-4 mini para você entender onde é que esse nome vai aparecer depois. Aqui eu tenho várias configurações que a gente pode acertar aqui desse modelo. Aí você tem a versão, é a versão da API. Então, dependendo da API que você for usar, ela pode ter mais ou menos recurso. A OpenAI lançou um modelo que tem um recurso de imagem. Dependendo da versão da API, você ainda não consegue mandar a imagem porque a API não suporta, apesar do modelo que você escolher suporta. Então, eu recomendo sempre usar aqui ou o default ou a opção mais recente que ele der, porque geralmente ela vai ter mais recursos para você poder usar naquele modelo. Aqui é onde você define o recurso de IA que você vai conectar. Aqui é onde basicamente você associa esse modelo com a sua API. Então, lembra que a gente criou aquele Azure AI Service? E olha só que curioso aqui. Esse underline OAI aqui, eu não tinha criado nada com esse nome, underline AOAI. Isso aqui muito provavelmente é porque dentro do meu Azure AI Service eu tenho escondido lá um Azure OpenAI, que é a API lá que ele me deu para acessar esses modelos. Então ele deve representar com esse nome aqui, por isso que a gente está vendo aqui para eu escolher. E como eu associei só um com o meu hub, eu só estou vendo essa opção. Eu posso definir os tokens por minuto. Então, você tem uma cota, você tem um limite que você pode usar. Eu posso definir aqui até 30 mil por minuto. Só que como eu já criei outros, eu já tirei dessa minha cota aqui. Lembrando que eu posso pedir um aumento dessa cota, tá? Eu nunca pedi um aumento, porque eu nunca usei isso aqui em produção ainda. Mas, se você precisar de mais, você pode pedir, eles vão avaliar lá e você pode ter essa sua cota aumentada. Então você distribui essas cotas de minutos, esse rate limit, para a medida que você for dando deploy. Então, por exemplo, se eu escolher aqui 10 mil, o que acontece? Eu posso gerar 10 mil tokens por minuto. Então meu modelo vai gerar até 10 mil tokens por minuto. Se passar disso, ele vai me dar um erro na API. Isso também impacta no requests por minuto. Então, à medida que eu configuro isso aqui, eu tenho um limite também. Então, além dos tokens por minuto, eu ainda vou ter outro limite, que é a quantidade de requisições chamadas que eu faço por minuto. Então, tem que ficar ligado nisso aqui. Se isso não é suficiente para você, você tem que pedir um aumento da sua cota. Beleza? E esse cara é o Content Filter, que é o filtro que ele vai aplicar no texto que foi enviado. Então, isso aqui você pode escolher. E você pode até mudar isso aqui, que é um assunto para outro momento. Eu vou mostrar onde que você mexe nisso aqui, mas eu não vou chegar a configurar. A gente deixa para outro vídeo, beleza? Mas você consegue mudar o filtro, o quão rigoroso ele vai estar no conteúdo que você manda. Então, se você tem uma aplicação que você deixar ele, que é bem... controlar muito bem o texto que o seu IA vai gerar, ou o tipo de conteúdo que vai passar, você usa esse cara aqui para poder fazer esse filtro, beleza? Eu vou configurar aqui com 5 mil, então eu já vou tirar 5 mil da minha cota. Os próximos deployments que eu vou fazer vão ter aqui no máximo 22 mil para eu criar, porque eu tinha 27, estou usando 5 aqui. Beleza? Fiz o deploy, isso aqui. Como eu não estou subindo uma máquina com um modelo, isso aqui geralmente é bem rápido, também vai levar aqui... Eu acho que eu vou nem precisar cortar o vídeo, ó, já foi. Então... ele já subiu aqui para mim, ó, já fez o provisionamento. Isso aqui corrobora tanto que eu falei agorinha, que não tem demora. É porque isso aqui já está no ar em alguma máquina, em algum lugar no mundo. E na hora que eu acessar, ele vai fazer esse roteamento para a máquina que mais próxima para mim. Então eu só estou conectando. Muito provavelmente, se eu escolhesse um modelo que ainda não tivesse, o que eu acho bem difícil, que não tivesse no ar, ele ia subir em algum lugar, ou enfim, deve ter toda uma infraestrutura só para garantir isso, beleza?
Como que é o custo disso? O Azure vai te cobrar pelos tokens que você gera, tem uma página de preço, depois eu acho ela aqui para mostrar para você, e pelas chamadas que você faz na API, tá bom? Então, tem um custo para usar isso aqui. Bom, vou mostrar como é que a gente vai usar isso aqui no Python. Eu vou pegar um código Python aqui para a gente ver o uso disso. Eu estou no Windows, então eu vou abrir um PowerShell aqui para gente. Deixa eu abrir um PowerShellzinho para a gente usar esse negócio. Ó, beleza. Você pode usar no seu Linux, enfim. Então, o que você vai fazer? Você vai dar um pip install OpenAI, que é a biblioteca oficial. Então, eu já tenho instalado aqui um monte de coisa, ele só vai me confirmar. Show. Eu vou abrir um arquivo aqui, ele já está até aberto, que eu vou mostrar para vocês. Move to new instance. Aqui, ó. Esse é um código Python que eu botei nesse caminho aqui, ó, t2.foundry exe1.py. Então, ó, eu tenho um arquivo aqui nesse diretório, nesse caminho, e eu vou colocar aqui algumas informações. Eu criei isso aqui, já deixei no esquema para a gente só substituir. Eu vou explicar para você o que você tem que trocar. Primeiro, para quem já usou o OpenAI aí do Python, você vai ver que a primeira mudança é essa biblioteca aqui. Enquanto lá para usar o OpenAI você faz o import OpenAI, aqui você faz o import Azure OpenAI. Eu particularmente confesso que eu não gostei muito disso. Eu acho que deveria isso aqui ser mais transparente. Então acho que o time Microsoft e Azure pecou um pouco nisso, porque geralmente quem já usa AI, quer testar outro modelo, cara, não quer mexer muito em código, mudar muita coisa. Então, assim, eu confesso que isso aqui foi um pequeno banho de água fria, mas tudo bem. Eu acho que mesmo assim não tira o brilho dessa infraestrutura aqui. Então, você vai lá no seu modelo, no seu deployment que você fez, você vai ter um target URI, você vai copiar esse cara aqui. Esse target URI a gente vai quebrar ele aqui para você poder configurar. Esse aqui é o nome do seu endpoint. Na verdade ele vai até aqui, ó, até antes do barra OpenAI. Então eu vou pegar esse cara e colocar aqui, beleza? O deployment name é esse cara aqui, ó. Lembra daquele nome que a gente deu lá na hora de criar? Ele fica aqui na URL também, ó. Então eu vou botar aqui. E o último é o API version, que está aqui no finalzinho, você coloca aqui. Então eu quebrei essa URL aqui nessas variáveis. Já eu vou te mostrar como que você vai configurar aqui, a API key, né? E aqui você tem, aqui onde você chama, ó. Você vai criar um client, né, um objeto client, que você vai passar a API key, que está vindo dessa variável, o endpoint do Azure, ó, que é essa parte da URL, e o deployment name fica lá embaixo, que é o nome, ele usa como nome do modelo. E o outro é o API version que você passa aqui. Então, na hora de criar o client, você passa a API key, o URL, o endpoint e o API version, beleza? E na hora de fazer o completion, né, de gerar, de conversar com o modelo, aqui é onde você manda todo o seu histórico de mensagens, enfim, você vai mandar aqui o que você tem na aplicação. Você manda o nome do modelo, que é o nome do deployment name, e daqui para frente funciona igual ao OpenAI. Então, quem já está acostumado, então você só mudaria esse trechinho inicial. Você só mudaria, na verdade, o client aqui, né? O client e o nome do modelo. Então, vamos rodar esse código aqui e ver se ele está funcionando. Antes de rodar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar esse trecho do vídeo para você não ver minha aqui, mas basicamente, ó, eu vou copiar aqui e vou configurar uma variável de ambiente para o meu código ler essa variável. Eu poderia fazer aqui e jogar a minha key direto aqui, poderia. Só que eu não vou fazer isso porque não é uma prática comum. Vai que você esquece esse negócio salvo no TXT aí, joga pro Git, esquece e pode comprometer alguma coisa da sua vida. Então eu vou usar aqui um método comum que o pessoal usa muito como exemplo. Mas fica a seu critério se você quiser jogar aqui direto no código, tá? No PowerShell, como é que eu defino a variável de ambiente? Eu boto
assim, é bem fácil, por isso que eu gosto bastante do PowerShell. Eu boto esse env, o nome, e eu vou copiar a minha key e jogar lá. Vou cortar o vídeo aqui para você não ver a minha key e eu volto quando tiver ok. Beleza, defini minha key aqui. Só para provar que tem alguma coisa, ó, o length dela tá 84, então tem 84 caracteres aí, então tá funcionando. Agora vamos botar o Python aqui para rodar. Então eu vou chamar aqui Python T2.Foundry. Então vamos ver se ele vai rodar legal lá. Agora, ó, rodou. Então o que que o meu código fez? Ele foi lá no meu modelo que eu subi, na verdade, né, na minha API que eu configurei dentro da minha infraestrutura, e ele foi lá e conversou aqui com o meu modelo, mandou esse texto aqui, ó, oi, esse é um exemplo, blá 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 blá, e jogou o resultado. Só para você ver que está funcionando direitinho, eu vou mudar aqui, ó, oi, vou botar o nome dos meus filhos, ó, Miguel e Clarice são crianças muito amadas. Vamos ver o que que ele vai responder aqui pra gente. Eu só vou mudar o texto para você ver que ele vai gerar outra coisa. Olha só. Ó, tá vendo? Então, aqui daqui para baixo funciona normalmente igual a OpenAI, é muito legal aqui você ver daqui para baixo. Você pode conversar, eu estou conversando com um modelo, um ChatGPT, um GPT-4 Mini lá no Azure, beleza? Só por curiosidade, eu vou mostrar aqui para você como que eu usaria isso aqui usando só PowerShell sem Python. Que eu tenho um módulo chamado PowerShell AI, ó, você pode instalar ele. Deixa eu mostrar como é que você instala, né? Você vai instalar install module PowerShell AI. Você vai usar esse comando aqui, você roda esse comando, ele vai instalar bonitinho para você. Recomendo até você rodar com esse comando aqui, ó. Scope Current User, porque aí ele roda só para o seu usuário. Se você rodar igual eu rodei esse aqui de cima, ele vai pedir administrador. Então, uma vez que você instalou, você pode fazer o import module PowerShell AI. Beleza, então, o módulo está importado na minha seção. Vou fazer melhor. Como eu usei o Python nessa seção, eu vou abrir uma outra aqui para você ver que ele não vai usar nada daquela outra. Ó, import module PowerShell AI, está instalado aqui já. Aí eu vou dar um comando chamado set AI provider, que esse comando que ele faz, eu posso mudar o provedor de IA aqui da minha seção. Então eu vou jogar, ele tem um suporte a Azure. Aí como que eu configuro o Azure? É bem mais fácil aqui do que no Python. Você vai usar set AI credential e tá vendo, sabe aquela URL muito doida aqui, ó? Eu vou copiar ela e já jogar aqui, ó. Então, quando eu fizer isso aqui, ele vai identificar todas as informações e vai me pedir aqui. Então eu vou copiar aqui, ó. Copiei aqui e vou colar aqui para você, ó. Então fiz isso aqui, ó. Ele autenticou bonitinho, então eu já posso conversar lá, ó. Oi, estou falando do blog IA Talk numa gravação de vídeo. Olha que legal. Então isso aqui vai bater lá no Azure, ó. Estou conversando com o GPT-4 Mini, ó. Muito legal, né? Então com PowerShell AI é bem fácil você fazer isso aqui. Então você com esse comando AI ou comando IA, ó, dá um oi para a galera aí do IA Talk que está vendo esse vídeo. Então fica bem fácil você conversar aqui também. E de novo, estou mostrando que ele funciona muito bem lá com o Azure também. Então, para quem não conhecia, fica aí uma dica. Eu gosto de usar muito isso aqui para testar, para fazer coisa em script no servidor. E funciona que é uma beleza. Fechou? Então, pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui para você absorver um pouco do que eu mostrei aqui, um pouco prático. E no próximo vídeo eu vou mostrar um pouco isso mais a nível de projeto, como é que a gente configura isso no projeto, o que vai mudar ali, o que traz diferente. E ao longo de outros vídeos eu quero até tentar trazer um deployment num computador provisionado. Vou ver um jeito de conseguir isso. E aí a gente vai ver o que muda, e também quero mostrar outros modelos, não só OpenAI. Mas a grande sacada aqui desse vídeo é mostrar como que isso funciona
é mostrar que funciona, tá? E você tem mais uma opção para subir modelos de IA ou usar alguma API aí além da OpenAI. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Obrigado aí para você que ficou aí até o finalzinho. A gente se vê. Valeu!